tudo bem? No vídeo de hoje eu queria ensinar para vocês uma técnica que pode diminuir drasticamente a chance do aparecimento de uma doença psicossomática. São aquelas que têm um fundo emocional e que se manifestam no físico. Por exemplo, pode ser uma psoríase, uma fibromialgia, vitiligo. Tem uma série de patologias que começam nas nossas emoções e depois se manifestam no físico. E a prevenção dessas doenças está relacionada com a nossa higiene emocional, a maneira como a gente processa e lida com as nossas emoções no cotidiano pode determinar se a gente vai vir a manifestar uma doença psicossomática ou não. E isso também está relacionado ao nosso bem-estar emocional constante, né? Quando a gente não pratica a higiene emocional, a gente fica suscetível à autossabotagem, né? A gente manifesta bloqueios que nos impedem de fazer determinadas coisas ou nos levam a repetir padrões, às vezes tóxicos, do nosso relacionamento, no nosso desempenho profissional ou pessoal, em função de traumas passados, de situações que a gente viveu que causaram uma impressão na nossa mente e nos levaram a trazer esse padrão de comportamento para as nossas relações. A fundamentação da técnica que eu vou passar aqui hoje está no nosso processo de formação de memórias. Eu me lembro quando eu fui estudar neurociência médica, o meu professor, ele no início de cada lição falava as máximas da neurociência que se aplicavam àquele tema. E uma máxima que se aplicava em todas as lições era a primeira, que é que o cérebro humano é a estrutura mais complexa conhecida no universo. Então, de tudo que a gente já conheceu até hoje, do ponto de vista científico, nada supera em complexidade ao cérebro humano. E de tudo que eu estudei em neuro, o que eu tive mais dificuldade para entender, o que eu demorei mais tempo para aprender, foi justamente esse processo de formação de memória. E é ele que vai ser a chave para a gente conseguir entender por que essa técnica que eu vou ensinar hoje funciona nesses casos de higiene emocional e prevenção de doenças psicossomáticas e promoção de um bem-estar emocional no cotidiano. O que acontece é o seguinte, se eu pegar agora e colocar sensores, né, para fazer um exame em você e te apresentar, por exemplo, um ursinho, eu vou observar um padrão de acendimento neuronal no seu cérebro, sinapses sendo feitas, você vai processar aquela imagem, a situação, os sentimentos que podem te trazer. E depois, se eu retirar esse ursinho e falar para você, fecha o seu olho e me fala sobre essa cena, me fala sobre esse ursinho, o que eu observo é exatamente o mesmo padrão de acendimento que aconteceu quando você estava com aquele ursinho na sua frente. Como assim? Quando você está vivenciando uma situação e quando você está lembrando que você vivenciou uma situação, o que acontece no seu cérebro é a mesma coisa. Não há uma diferença para o seu cérebro de viver uma situação ou lembrar, pensar, imaginar uma situação. As áreas encefálicas que são acesas, as sinapses que são feitas, são as mesmas. A gente aqui, pensando, consegue, obviamente, diferenciar. Estou pensando numa conversa ou estou conversando. Mas o que acontece neurologicamente na gente é a mesma coisa. Então, o processo de consolidação de memória nada mais é do que a consolidação das sinapses, do percurso sináptico que foi feito no momento em que você vivenciou uma determinada situação. A nossa memória não é precisa, não é perfeita, né? Todas as vezes que a gente reacessa, o nosso cérebro, mesmo sem querer, acaba alterando um pouquinho alguma coisa que está ali armazenada. E naquele momento que você acessa, há aquele reacendimento daquelas áreas. É importante lembrar também que o nosso cérebro ele foi projetado para esquecer e não para lembrar. Porque no cotidiano a gente está assimilando uma quantidade imensa de informações das quais muitas vezes a gente nem toma consciência. E se a gente fosse armazenar aquilo tudo, a gente ficaria sobrecarregado. Então a gente tem um sistema que chama Sistema Ativador Reticular Ascendente,
que é responsável por ativar o nosso córtex para aquilo que é relevante, para aquilo que é importante. Ele é o sistema da atenção seletiva. Então a gente presta atenção no que a gente considera importante e depois a gente guarda o que a gente também considera importante. Por exemplo, se uma situação teve um impacto emocional muito forte em mim, seja positivo ou negativo, eu vou provavelmente guardar aquilo ali com riqueza de detalhes. Então, tudo que eu assimilei do ambiente naquele momento, cheiro, som, sabor, visão, às vezes tato, isso tudo vai ser armazenado, aquela sinapse vai ser consolidada, ou coisas que eu reacesso frequentemente, que aí o meu cérebro vai considerar também importante. Por exemplo, li isso aqui e fui fazer um exercício depois, precisei lembrar, o meu cérebro vai entender que eu vou precisar usar aquela informação e vai tentar armazenar. Todo o resto ele procura descartar. O que a memória tem a ver com essa técnica de higiene emocional? Bom, tendo entendido que o processo que acontece no nosso cérebro ao viver e ao lembrar ou pensar, imaginar uma situação é o mesmo, a gente consegue aproveitar esse sistema e hackear as nossas memórias negativas. Como assim? A técnica que eu vou ensinar hoje se chama técnica de revisão. Eu escutei sobre essa técnica pela primeira vez com um palestrante americano dos anos 50 chamado Neville Goddard. Ele ensina essa técnica, recomenda que se use, e eu só fui entender o fundo científico disso a partir do momento que eu estudei o processo de formação de memórias e vi que faz completo sentido essa técnica que ele já ensinava lá atrás. Então, no que consiste essa técnica? A técnica de revisão consiste em você literalmente revisar situações passadas da sua vida que te trouxeram uma dor emocional. Por exemplo, se quando você era criança, um cuidador seu gritou com você e aquilo te magoou e ficou aquela dor no seu coração, você vai procurar um lugar tranquilo, onde você não vai ser interrompido, respirar fundo, relaxar um pouco, lembrar dessa situação, mas ao invés de rodar essa situação na sua cabeça do jeito que foi, sentindo aquela dor, você vai transformar com a sua imaginação aquela situação para uma situação favorável que te agrade, aquilo que você precisava ter sentido no momento e não o que você sentiu. Então, no caso de um cuidador que gritou, você roda aquela cena na sua cabeça com o cuidador sendo compreensivo, sendo compassivo, te dando um carinho. E refaz aquilo ali até que você sinta um alívio daquela dor. Porque o seu cérebro, naquele momento, vai ter essa capacidade de imaginar como se aquilo realmente tivesse sido vivido pelo nosso próprio processo de formação de memória que eu acabei de explicar. E isso pode ser usado tanto para tratar situações traumáticas pontuais da sua vida, coisas que te marcaram muito, mas principalmente no cotidiano. Como assim? Todas as noites, antes de dormir, ao invés de remoer o dia pensando, pô, que chato aquele trânsito que eu peguei, ou aquela pessoa foi grossa comigo, não tinha necessidade, ou fulano fez aquilo que me magoou, ao invés de relembrar as coisas como elas são, transforme na sua cabeça tudo que aconteceu no seu dia para algo positivo. E por que fazer isso? Porque quando você guarda essas memórias com dor emocional, você começa a entrar num processo de autossabotagem e as crenças limitantes que vão surgir a partir dessas memórias de dor emocional vão começar a te atrapalhar em outras relações, a te prevenir de correr riscos na sua vida, na sua carreira, porque você vai começar a agir a partir da dor. E quando você começar a revisar diariamente, você vai simplesmente, mesmo sabendo que você não viveu aquilo daquela forma, do ponto de vista emocional e cerebral, você vai soltar essas emoções que você acoplou às memórias. Então você vai desfazer essas emoções negativas relacionadas às situações que você viveu e você vai passar o seu dia a dia e construir a sua vida com emoções e sensações boas e saudáveis. Então aí que está a higiene emocional.
Da mesma forma que todo dia a gente toma banho, né, para limpar o corpo, para ter saúde, tirar a bactéria, vírus, a gente também limpa a nossa mente, né, de todas as emoções que são desagradáveis. Pode acontecer também de você não saber de onde vem algumas coisas suas. Por exemplo, às vezes você tem um problema de relacionamento e você não sabe de onde que veio aquilo ali. Uma forma da gente conseguir identificar coisas que não estão claras para a gente ainda é a meditação, né? Que naquele momento que você está com a sua mente limpa de pensamentos, podem emergir conteúdos que você precisa do seu inconsciente. E também um exercício de observação dos padrões pode ser feito. Nesse caso, um papel e caneta podem ajudar. Você vai pensar na situação da sua vida que está travada, que você não está conseguindo progredir. E no momento que você anotar aquilo ali, por exemplo, não consigo ter sucesso profissional, ou não consigo ter um relacionamento saudável, você se faça perguntas sobre aquilo ali. Por exemplo, por que eu não consigo ter um relacionamento saudável? Porque homem é mentiroso. Aí você vai se perguntar, você vai entrar num processo de digressão ali. Por que homem é tudo mentiroso? Porque o fulano, meu ex, ele mentiu pra mim. E aí você vai começar a cavar na sua memória e entender quais foram as situações que imprimiram no seu inconsciente aquelas crenças e que te jogaram para esse padrão de autossabotagem. E aí, por exemplo, você vai entender, então foi aquela situação com o fulaninho que me fez pensar isso sobre relacionamento. Aí você vai aplicar a técnica com aquela situação. Aí você vai pensar naquele relacionamento e refazer aquela pessoa como uma pessoa que te trata bem, que te respeita, que não mente para você. Assim como em qualquer outra área, por exemplo. Seus pais talvez não foram muito carinhosos. Você pode refazer uma infância onde você recebeu mais carinho, foi valorizado pelo que era. E isso vai te trazer já aquele conforto emocional, para a partir de agora você não ter mais nada te travando nas suas relações. É uma técnica simples, apesar de um pouco difícil de explicar, é muito fácil de fazer, é legal que a gente faça todos os dias para limpar as nossas emoções, manter a nossa higiene emocional. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui por direct, pode deixar comentário que eu vou responder. E eu espero que vocês possam ter cada dia mais saúde emocional, mais felicidade na vida. E fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchauzinho!